7 horas mais 37 minutos, 7h37. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã. Entrevista nesta gelada segunda-feira. O sol aparece diferente de sexta-feira, né? A gente começou amanhã aqui bastante nublado, chovendo. Hoje sol, não chove e frio. Fazendo bastante frio aqui em São Miguel do Iguaçu. Bom, você deve ter visto até outro dia, né? A gente fez conteúdo a respeito desse assunto que está gerando muitas dúvidas aqui em São Miguel do Iguaçu. Sempre gera, né? Porque todo mundo tem um aprendizado diferente, um conhecimento diferente, algum choque de geração em alguns momentos. Mas a gente tem que se adequar às normativas estabelecidas aqui pelos órgãos que organizam, né? Principalmente nesse contexto aqui, o de meio ambiente do município. Você viu outro dia a gente mostrando o descarte irregular de galhos, por exemplo, e aí gera muitas dúvidas, né? A gente sem querer, talvez com a falta do conhecimento, talvez sendo proativo, acaba cometendo uma poda irregular. Hoje você tem que ter uma noção que não é simplesmente cortar galhos, tem que saber onde cortar, como fazer e principalmente onde descartar e quando descartar. São várias questões e surgem dúvidas, mas que dia que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer, com quem a gente conversa. Para estar aqui o Andrews Rafael, diretor de arborização, e o Fernando Alves, chefe de divisão de recursos naturais. Muito bom dia para vocês, muito obrigado por estar com a gente aqui no Jornal da Manhã Entrevista. Olha, eu vou abrir para vocês fiquem à vontade no contexto onde que vocês se encaixam, para ir falando, porque a gente está aqui, antes de mais nada, não para dizer que alguém está fazendo errado alguma coisa, mas para ajudar a fazer certo, né? E em alguns momentos isso não acontece, né? Porque qual que é o primeiro passo nesse contexto para deixar ali à disposição já os galhos para recolha, fazer a poda, tudo isso que a gente estava comentando? Bom dia. Então, bom dia, Cunhasque. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Agradecer primeiramente aí a oportunidade de estar aqui novamente, fazendo essa orientação para a população, igual você havia comentado, né? Às vezes é falta de conhecimento ou vem já de costume fazendo desse tipo. Então, para orientar a população aí referente, a gente tem passado em vários pontos da cidade e verificado muitas podas irregulares, então podas drásticas. O que seria uma poda drástica hoje é a remoção 100% da copa da árvore. Considerando que você retirando a copa da árvore, você está expondo a árvore a fungos, bactérias e também diminuindo a vida útil dela. Então a gente está tentando orientar a população de fazer o modo correto. Hoje a poda no passeio público ela é de responsabilidade do governo municipal por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente. Quero realizar uma poda na frente da minha casa no passeio público. Vem até a prefeitura ou pelo site da prefeitura, solicita, faça um protocolo. Se possível, estiver encostando na rede elétrica, cópia da unidade consumidora, tá? Se conseguir foto da árvore, a gente conseguir identificar qual é a espécie, principalmente porque a gente tem espécies exóticas que não são endêmicas na nossa região e as nativas. Então, se você vir a remover 100% de uma copa de uma árvore nativa, é um crime ambiental. Tanto pode ser multado, pode levar à prisão. Então, a gente pede que as pessoas procurem a Secretaria de Meio Ambiente para a gente fazer a orientação correta. A responsabilidade hoje no passeio público é da prefeitura, principalmente porque ela é um uso coletivo. Ela não é só minha porque está na frente da minha casa. Ela é um uso coletivo de todo mundo. Então a gente precisa ter parâmetros e modo correto de fazer. Poda drástica não é recomendado, não pode ser feita. A gente pode remover até 25% da copa só. Então, como a gente está no período de inverno, a gente tem a maio a agosto ali para a gente fazer as podas. Limpeza, condução, para tentar que a árvore venha mais sadia, para a gente conseguir fazer uma condução dela correta, retirando o que está encostando na fiação elétrica. E aí a gente tem um risco, né? Quando a gente pensa em fiação elétrica, a gente tem um risco humano, né? Porque é alta tensão. Então, a gente teve até alguns casos ali, missal, a pessoa foi fazer uma poda e acabou encostando na fiação elétrica e veio a falecer.
Então a gente tem um risco humano, e a gente pede que a população se oriente a isso, para ter esse cuidado. E então a gente está notificando os moradores que estão realizando podas drásticas no município, a fim de orientação, né, para que não se repita isso. Que procure a secretaria para a gente fazer a orientação correta. E gera, até comentei sobre isso, tem um choque de gerações, né? Porque a gente tem quem já teve o conhecimento e fazia tudo por conta e tudo, sem... É que hoje as coisas mudaram muito. Hoje se tem estudo praticamente sobre tudo, né? Se conhece. Outro dia, até tive a oportunidade de, com você e o Claudinei, a gente foi conferir uma fonte, né? Uma recuperação de uma fonte de água. E a gente foi conversando para tentar, e eu fui brincando contigo sobre as árvores nativas que existiam ainda na nossa região, que estavam disponíveis naquela localidade e tal. Então, e eu fico imaginando com o passar dos anos, né, quanta coisa se mudou da forma de se enxergar o mesmo ser praticamente, né? Então, o que fazia 10, 15 anos atrás, e dependendo a árvore, a gente faz, a gente aprende uma coisa de forma homogênea e aplica daquele jeito, e acho que para todas serve, né? Eu quero dizer que a gente tem que entender que também é preciso entender o trabalho que vocês fazem e, além do mais, seguir essa atualização e respeitar ela, né? Para não cometer nenhum erro e daqui a pouco levar uma multa inesperada, achando que fez alguma coisa certa, né? Exatamente. Hoje o município ele conta com o seu plano de arborização. Para quem tiver interesse, ele está disponível no site da prefeitura para qualquer munícipe ter acesso, entender. Lá a gente possui todas as regras pertinentes à arborização urbana do nosso município. Então a gente tem distâncias que devem ser plantadas árvores, de placas de esquina, quais são as espécies adequadas para a gente estar plantado em passeio público. Muito bem, em São Miguel do Iguaçu você passa em várias regiões, você vê frutíferas, somente muita manga, não é uma árvore adequada para arborização urbana, principalmente por a questão dos frutos, né? Então a gente tem circulação de veículos, pedestres, que pode vir a acontecer um acidente aí, principalmente pelo tamanho dos frutos, né? Então lá no plano de arborização, que foi elaborado por um comitê com vários especialistas, foi aprovado pelo Ministério Público. Então esse plano de arborização é o nosso regimento para a gente fazer a nossa arborização urbana correta. Porque a gente sabe que uma cidade arborizada, a gente tem menos ilhas de calor, a gente tem qualidade de ar, faz sombra, principalmente quem que não quer estacionar num verão embaixo de uma árvore do seu carro, ou até mesmo para fazer a circulação das pessoas, né? E embeleza a nossa cidade, né? A qualidade fica muito mais bonita, né? Uma vez eu ouvi de um profissional que trabalha um eletricista, né? Trabalha na área atendendo rede, e ele falou que chega a ser engraçado que as pessoas, e eu falo pela gente também, porque eu nunca parei para pensar assim, tá? A gente vai conversando com vocês, vai conversando com quem já trabalha, com quem está na atividade, e vai aprendendo que, sabe o que é mesmo? Nunca parei para pensar, por exemplo, plantar um coqueiro próximo à rede, né? Sabendo que a árvore, além dela ser competitiva, que ela vai subir, se ela tem uma margem, ela vai subir ainda mais, e vai trazer um transtorno depois para todo mundo, né? Porque você vai ter que fazer o manuseio, talvez vai perder a planta. Então, assim, é interessante isso que você traz na questão dos frutos, porque eu já tive um para-brisa trincado por causa de uma manga. Exatamente. É chato quando acontece, né? Mas é isso. E aí, pegando esses exemplos, a gente vai entendendo um pouco que, sim, precisa estar atento a todas essas questões para não trazer problemas, né? Exatamente. Outro grande problema que a gente tem no nosso município também é a preferência por uma única espécie. Hoje, se você pegar o nosso plano de arborização, lá foi feita a quantificação das árvores do município, a gente tem uma dominância de uma única espécie, hoje conhecido como brinco de índio. Então a gente tem quase 34% aí da nossa arborização de uma única espécie. Isso é preocupante, porque se vir acontecer alguma doença, alguma praga, a gente perde 34% da nossa arborização. Então a gente tem que pensar em diversificação. A gente tem que ter várias espécies, de preferência sempre endêmicas da nossa região, então uma nativa, né? Baixo de fiação elétrica, a gente sempre tem que optar por arbustos de 3 a 4 metros,
para não encostar na fiação elétrica, para você conseguir trabalhar tranquilo, não ter que ficar acionando, né? Porque hoje na rede elétrica a gente tem que acionar a Copel, e a Copel não atende só o nosso município. Então, ou a gente pede o desligamento para a gente conseguir realizar o serviço, ou a gente solicita que a linha Viva venha e faça o serviço com a rede ligada. Porque eles têm capacidade técnica para estar realizando, principalmente porque a rede é deles, né? Então, a gente não pode fazer interferência. Então, esses pontos que eu quero que a população entenda, né? E a gente esclareça. O pessoal tem que pensar que a Secretaria de Meio Ambiente ela não está aqui para multar, ela não está aqui para ficar só advertindo, ela está aqui para transmitir conhecimento e trabalhar lado a lado do município. Aí tem outro detalhe, né? Vamos lá. Então a gente parou aqui na poda feita, vamos programar a poda, porque outra coisa que eu percebo e eu falo por mim como cidadão também, que a gente nunca para analisar essas coisas. A gente olha, preciso, sobrou um tempo, vou lá e faço a poda. E não me atento à data, não me atento onde descartar, como fazer, porque vou ter que esperar, onde que eu vou deixar? Então, como fazer isso de forma correta? Então, hoje a gente tem um cronograma. Eu vou passar a palavra para o Fernando, que ele faz a responsabilidade à frente, né? Uhum. Então, realizou a poda, passeio público, vamos lá. Protocolo, Secretaria de Meio Ambiente realiza o serviço. Dentro do lote, responsabilidade morador. A prefeitura não adentra dentro do lote. Porém, também fazer com parâmetros técnicos. Não fazer poda drástica dentro do seu lote, tá? Porque você está expondo a sua árvore a doenças, diminuindo a vida útil dela, diminuindo a eficiência dela. Mas a prefeitura também, por meio da secretaria, consegue fazer orientação para que o município faça a poda dentro da sua propriedade de forma correta. Se tiver encostando em fiação elétrica, então fazer o protocolo, trazer unidade consumidora e fotos para a gente conseguir trabalhar de forma mais adequada. Então o Fernando vai explicar um pouquinho sobre o cronograma. Bom dia, Cunhasque. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Obrigado pelo espaço e por conceder o espaço para a gente estar dando um pouco de conhecimento para a população, tirar algumas dúvidas. Então, após a poda ser feita, conforme dentro da normalidade, né, do jeito certo a se fazer, vem a questão da recolha de galhos, né? Mas devido ao aumento de poda irregular no município, em algumas residências, houve um grande acúmulo na recolha, sobrecarregando a empresa, né, terceirizada. Então a gente pede assim o pessoal, o morador ter um pouco de paciência, que a gente está desenrolando essa questão para ser recolhido no mais breve possível, seguindo o cronograma, né? A gente tem o cronograma certinho para ser seguido e estava sendo seguido. Só que com essa questão da poda drástica, muitos moradores acabou podando árvores demais e acabou sobrecarregando a empresa. Eu trouxe aqui o cronograma, se você me permitir, eu vou ler aqui o cronograma. Alguns moradores não têm acesso também, né? Mas caso alguém não entender que eu falar, pode estar ligando na Secretaria do Meio Ambiente, a gente vai estar orientando certinho, as datas, as semanas certinhas, tá bom? Vamos lá então. Vamos lá, de segunda a sexta-feira, estará passando na região central, área central, que seria da rua Garibaldi até a rua Caçador, da Avenida Iguaçu até a Marechal Rondon. Seria esse quadrante da área central, que é a região central nossa do município. Avenida Iguaçu, dos dois lados, rua Caçador, Marechal Rondon e a rua Valentim Celeste Palavra, de segunda a sexta. Aí a gente vem para a primeira semana do mês. Todo mês tem a primeira semana. E estará passando na Ecovila, bairro Sagrado Coração, conhecido como São Cristóvão. Tem o Jardim Social, vai para o loteamento da Min, Carradore, loteamento Adamante, Jardim Botânico, Santa Ana, Alto do Boa Vista, São Francisco, Paraguaçu e Jardim Mariana. Isso na primeira semana. Isso na primeira semana. Segunda semana do mês, passa no Bairro Branco, Condomínio Dona Adélia, Jardim Hermes Corbari, Bairro Gaúcha, Antigo Centro, Jardim Vans, loteamento Sócer 1, 2 e 3, Cassol Christi, loteamento Estrela d'Alva, Rua Fernando Ferrari, Coapar, Santa Luzia e Jardim Bela Vista 2. Isso na segunda semana. Partimos para a terceira semana. A empresa estará fazendo a recolha no Santa Catarina, Floresta, Jardim das Missões, loteamento Amizade, Jardim Urbano, Bairro Industrial, Panorama e Conjunto Araras. Chegamos à quarta semana,
Jardim Bela Vista, Jardim Vitória, Cataratas 1 e 2, Bela Vista 3, Loteamento Liberdade, Condomínio Veneza, Condomínio Modelo, Jardim Novo Horizonte, Jardim Novo Mundo, Loteamento Renascer e Cataratas 3. Seria esse o cronograma a ser seguido, mas devido ao grande, como volume. posso dizer assim, a volume de poda, né? A população está fazendo, estamos na época de poda, né? Então a gente pede que a população continue seguindo esse cronograma. Se ainda não passou no seu bairro, vai estar passando. Ao decorrer dessa semana a gente está formando uma força-tarefa ali para dar um apoio, né, para essa recolha, para manter sempre embelezado o nosso município. Bom, agora é questão de bom senso. É que as pessoas, no modo geral, eu falo que a gente olha e na correria analisa, opa, tá na hora de fazer a poda, e faz a poda. Agora eu vou esperar a prefeitura passar, né, para recolher. Só que quando a gente não busca essa informação, né, e tem que partir muito de nós, cidadãos, para liga lá na secretaria, entra no site, tenta de alguma forma buscar, para que consiga fazer dentro do cronograma, e fica muito mais fácil, né? Muito mais, não vai ter esse problema de entulho lá na frente de casa, né? E incomodando o vizinho, ou trazendo transtorno no modo geral, porque galho reúne de tudo, né? Depende do tempo que fica lá, já vem animais, já tem várias situações assim, e fora o espaço que ocupa, muitas vezes ocupa um espaço que seria da calçada. O entulho também atrai lixo, porque as pessoas veem um monte de entulho, já acho que é um depósito de lixo, aproveita aquele momento. Então, cara, a gente entende tudo isso, e se organizar, sim, vamos ter que prestar atenção. Que eu percebi pelos comentários, muita gente com dificuldade de entender o cronograma, e muita gente não entendendo o porquê dessa, digamos, eu vou colocar da forma que o comentário demora, né? E agora fica esclarecido aqui pelo contingente, pelo volume feito, e aí entra um contexto lá no início que a gente falou, que é a poda feita fora do período, né, adequado para cada rua, porque vamos imaginar, se eu moro no Floresta, eu já percebi ali que determinada semana eu posso fazer o corte para que o caminhão passe, né? Enfim, é que é complicado, não vai ser tão simples assim acertar isso, porque muita gente vai continuar fazendo do jeito que acha que é correto. E aí eu quero saber de vocês nesse sentido, para até regularizar, se vai ter alguma normativa, vai ter alguma ação na questão de multa, de aplicação pelo menos de alguma chamada de atenção no sentido, isso precisa ser feito assim, enfim. Então a gente começou agora com a parte informativa, né? E então a gente está informando a população. Por isso que a gente está aqui hoje numa conversa. A gente vai fazer uma orientação no nosso site da prefeitura sobre a questão de poda, sobre a recolha. Por enquanto, só notificações, a fim de esclarecimento e orientação. Se continuar se repetindo, aí sim a gente vai começar a fazer multas, pelo fato que já foi notificado, já foi orientado e continua fazendo. Por enquanto, só orientativo. Então, tem dúvida, Secretaria de Meio Ambiente não quer vir até a prefeitura, manda um WhatsApp para nós ou liga 3565-8107. Então, quem tiver a dúvida aí, tá disponibilizando ali o WhatsApp para a gente estar conversando, fazendo orientação. Hoje, a nossa Secretaria de Meio Ambiente, a gente trabalha com cronogramas, então a gente tem cronograma de podas, cronogramas de coleta de recolha de galhos, cronogramas de coleta de resíduos, tanto reciclados quanto resíduos comuns. Trituração também, a gente tem cronograma, porém o município não quer esperar a recolha, vai realizar uma poda de forma correta dentro do seu lote. Pode estar solicitando pelo WhatsApp da Secretaria o triturador. A gente faz um agendamento para evitar também que fica esses resíduos florestais para o lado de fora, acumulando, secando. Então a gente pede sempre que antes de realizar alguma intervenção, que nos procure
a secretaria sempre vai estar disponível ali para tirar as dúvidas, fazer a orientação. A gente sabe que agora é um período que todo mundo tem o hábito de fazer as podas, mas primeiro procurar a secretaria para a gente fazer de forma correta. Perfeito. O telefone lá é o 3565-8107. 8107. Uma sugestão, gente. Enquanto eu conversava aqui com o Rafael, eu joguei só no Google assim, lá na pesquisa, no meu celular. Secretaria de Meio Ambiente São Miguel. Então aqui as informações que eu tenho a partir dessa pesquisa rasa, simples. O secretário é o Claudinei de Almeida, fica na rua Vânio Geller, número 64, no centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30, da 1 da tarde às 5 da tarde, para 7, é isso mesmo? Isso mesmo. Isso. Telefone 3565-8107, que serve de WhatsApp também. Também. E, inclusive, tem um e-mail aqui da prefeitura que você pode mandar, no caso, quem quiser usar o e-mail. Enfim, então, assim, para entrar em contato, simples. Para quem tem mínimo de domínio, joga no Google, tá lá o contato. Para quem não tem todo, porque isso aqui faz parte, a gente faz esse tipo de coisa praticamente o tempo todo. 3565-8107, esse é o WhatsApp lá do meio ambiente para você entrar em contato, tirar dúvidas e tudo mais. Então, assim, formação não falta, né? É questão da gente buscar e fazer da forma correta. Muitas vezes você que está aí do outro lado, assim, da mesma forma que eu, não sabia, né? Não tinha essa ideia. Outro dia eu conversando com o secretário aqui mesmo no Jornal da Manhã entrevista, não sabia do termo poda drástica que a gente foi aprender aqui, né? Porque realmente as coisas vão mudando, vão se atualizando e as leis elas vão aumentando e a gente tem que estar atento para não cometer nenhum erro e daqui a pouco sofrer penalizações. Quero agradecer vocês aqui pela presença, gente, e desejar um bom trabalho aí. O Andreus Rafael, que é o diretor de arborização, e o Fernando Alves, chefe de divisão de recursos naturais do meio ambiente da prefeitura. Cunhasque, assim, só aproveitando a oportunidade, eu estava deixando passar, meu colega comentou sobre a trituração de galho. Lembrando a população que a gente também tem um aplicativo GeoCidadão, que você pode estar fazendo a solicitação para trituração. Caso venha fazer uma poda dentro dos conformes, né? Da maneira certa, correta de se fazer, tem o aplicativo GeoCidadão também, a população está fazendo a sua solicitação para o caminhão ir até a localidade e fazer a trituração. Muito bem, só para fechar, lembrando que o São Miguel Futsal perdeu ontem de virada 3-2 para a equipe do Marreco, abriu 2-0 e deixou escapar o resultado na etapa final, 3-2, derrota amarga no